Olá, meu nome é Breno e eu vou apresentar meu projeto final da tutoria de MLOps. Esse projeto ele segue a metodologia CRISP-DM, que é amplamente utilizada no mercado e também bastante utilizada aqui no Banco Itaú. O objetivo foi construir uma pipeline de MLOps de nível zero, ou seja, um processo completamente manual, desde a extração dos dados até a disponibilização do modelo para consumo. Isso seguindo a arquitetura proposta pelo Google. Primeiramente, falando sobre a parte de compreensão do negócio, o problema que eu busquei resolver foi prever a nota da prova de Ciências Humanas do Enem de 2023. Isso com base nos dados socioeconômicos informados pelo candidato no momento da inscrição. A ideia é sugerir uma nota estimada que ajude o aluno a guiar seus estudos, de acordo com o objetivo acadêmico que ele deseja alcançar. Na etapa de entendimento dos dados, foi feita a extração da base do site do INEP, os quais são abertos e totalmente liberados para uso. Uma vantagem importante dessa disponibilização é que ela já vem acompanhada de um dicionário de dados, o que possibilita o entendimento quase que completo das suas variáveis. Após o download, que no caso era um arquivo do tipo CSV, os dados foram convertidos para o formato Pickle, que é mais leve e eficiente para a leitura ao longo do projeto. A análise exploratória ela foi dividida em três partes, em variáveis numéricas, binárias e categóricas. Agora, nos próximos slides, eu vou trazer um exemplo de cada caso. Nas variáveis numéricas, foi possível analisar a distribuição dos dados, buscar assimetrias e identificar outliers por meio de box plots, observando a relação de cada variável com a nota final. Por exemplo, eu observei que a nota-alvo ela apresenta uma distribuição praticamente normal, a pouca assimetria, e que existem sim outliers, esses que vão ser importantes um pouco mais para frente. Também foi feito um gráfico de correlações para identificar a relação entre as variáveis numéricas. Foi possível verificar, por exemplo, que quanto maior o número de residentes no domicílio, menor tem de ser a nota final do aluno. Sobre as variáveis binárias, eu observei a proporção de cada categoria e a sua relação com as notas. Por exemplo, ter internet em casa está associado a uma maior tendência de notas mais altas. E entrando nas variáveis categóricas, eu avaliei se havia algum desbalanceamento ou algum padrão claro a princípio. Eu também cruzei essas variáveis com a variável alvo para identificar relações relevantes. Por exemplo, eu percebi que conforme o candidato está mais velho, ou seja, está numa faixa etária maior, menores tendem a ser suas notas. Também realizei um crosstab que trouxe algumas conclusões, como o fato de que no estado de São Paulo há uma grande escolha pela língua inglesa, enquanto no Ceará a escolha por espanhol é muito maior. E esses dois estados concentram o maior número de inscritos de toda a prova do Enem. Entrando agora na etapa de preparação dos dados, a primeira ação foi aplicar filtros. Eu selecionei apenas alunos do terceiro ano, vinculados a uma escola, que responderam todas as provas e não zeraram nenhuma delas. Isso reduziu a base de aproximadamente 4 milhões para cerca de 717 mil registros. Em seguida, foi feita a limpeza das colunas, reduzindo de 76 para 38 variáveis relevantes para o modelo. A única variável com valores nulos foi tratada com a criação da categoria não informado, que outras variáveis já possuíam essa característica. Também ajustei os dtypes para economizar memória e facilitar o tratamento futuro das variáveis. Agora, na etapa 4, eu realizei a remoção e o tratamento daquelas categorias não informado, né? Que são as categorias que podem ser ruidosas. Categorias como não declarado, não informado foram analisadas, mantendo apenas aquelas com uma proporção relevante e com um comportamento estatístico distinto. Eu removi também as de baixa representatividade e sem valor informativo. Por exemplo,
Eu mantive a variável de estado civil pela sua representatividade alta e distinção estatística, e exatamente o mesmo foi feito com a parte de cor e raça. Já a nacionalidade, ela foi removida por ter uma baixa representatividade e por parecer um ruído. A variável tipo de escola também foi removida por ter apenas 2 exemplos. E por fim, eu mantive a variável tipo ensino, que representou uma média diferente e um desvio padrão próximo das outras categorias, e também tendo uma representatividade relativamente boa na base. Bom, na continuação da preparação foi feito o Feature Engineering. Ele é essencial para uma modelagem eficiente. Por quê? Porque ele permite melhorar a precisão do modelo, acelerar o treinamento, reduzir a dimensionalidade, lidar com dados faltantes, entre outras vantagens que ele pode trazer. Na primeira etapa, eu converti as variáveis categóricas, que representam quantidades, em variáveis numéricas. Muitas perguntas, elas eram do tipo de quantidade, por exemplo, quantidade de banheiros, quantidade de TVs, quantidade de geladeiras. E originalmente elas eram categóricas, expressas de valores de A E. Então eu converti para números, respeitando a ordem crescente, né? A ordem crescente. Porém, a letra E, que representa 4 ou mais, ela foi substituída pela média conservadora de 5. Isso devido à baixa representatividade desse grupo. Então, eu coloquei a média por volta de 5. Também transformei a variável renda familiar numa escala de 0 a 17, mantendo a ordem de crescimento. Essa transformação ela foi baseada na observação de que a média das notas aumentava conforme a renda, sendo que ela tem uma correlação de 0,41. Essa abordagem ela evita a criação excessiva de variáveis dummies, por exemplo, no segundo momento. A variável empregado seguiu uma lógica bem similar, com a conversão das categorias A a D em valores de 0 a 3, mantendo a relação crescente. Para o grau de escolaridade dos pais, havia uma ordem clara entre A e G. Só que existia uma outra categoria, que é a última, que era H, que ela era conhecida como não sei. Como essa opção tinha uma representatividade até que significativa, 10% para o pai e 4% para a mãe, então eu segui uma estratégia. Eu substituí a coluna H original na conversão para numérica pela mediana, no caso 3, para evitar distorções no modelo. Porém, para manter a informação, eu criei uma nova variável, que é dummy, que indica se H foi preenchido ou não, ou seja, contendo ali 0 ou 1. Então, falando sobre as variáveis binárias, como, por exemplo, perguntas do tipo se possuía aspirador, foram diretamente convertidas para 0 ou 1, sendo agora uma variável booleana. E, por fim, eu padronizei os nomes das colunas para facilitar a leitura e exportei a base final com um reset index para reiniciar todo o index da base. Bom, agora a gente chega na etapa de modelagem, que é uma das mais importantes do projeto. Eu defini que o problema era de regressão. Assim, então eu escolhi as métricas próprias para regressão. Com a base já tratada, só seria necessário agora aplicar um encoding, dependendo do modelo que eu fosse aplicar. Eu optei por dividir os dados em treino e teste, com uma proporção 80-20, dado que era uma base bem grande. E o objetivo inicial era fazer um treinamento rápido, por conta do tempo para o projeto, que era curto, e também por conta da base, que era grande, né? Então eu optei por modelos que treinassem rápido e lidassem bem com variáveis categóricas. Na execução, eu comecei aplicando sempre primeiro o modelo baseline simples, seguindo por modelos mais complexos, como com árvore de decisão e LightGBM. E, além disso, eu utilizei o MLflow para sempre estar comparando os modelos e definir os melhores.
Apliquei o tuning com Grid Search e Base Search para encontrar a melhor versão dos modelos dentro do espaço de busca, que foram, por fim, exportados no formato Pickle para serem futuramente utilizados. Agora, detalhando essas etapas, aqui são as 3 métricas que eu utilizei. O R², que traz uma explicação geral sobre o desempenho do modelo. O MAI, que penaliza menos os outliers. E o RSME, que tem o objetivo oposto, penalizar mais os erros maiores, para trazer um ponto de vista diferente. E tanto o MAI quanto o RMSE, eles utilizam a mesma unidade da nota. Isso facilita a interpretação. A árvore de decisão, ela foi o primeiro modelo testado pela sua simplicidade e interpretabilidade. Seu treinamento é rápido e requer apenas um label encoding. E no meu plano, eu treinei 3 versões. Primeiro, um baseline com hiperparâmetros mínimos. Depois, eu apliquei o pruning utilizando o CCP-alpha, para tentar melhorar um pouco o modelo. E, por fim, com hiperparâmetros otimizados via Grid Search, que faz uma busca exaustiva. O segundo modelo que eu treinei foi o LightGBM. Ele foi escolhido pela eficiência, com grande volume de dados e variáveis categóricas. E a técnica por trás dele está o treinamento de múltiplas árvores, sempre tentando melhorar a próxima, avaliando o erro da árvore treinada anteriormente. Eu treinei 2 versões principais nesse caso, a baseline e outra com Base Search, que realiza uma busca inteligente para melhorar os erros. Agora aqui na etapa de avaliação, o melhor desempenho ele foi do LightGBM aplicando a técnica de Base Search. Esse modelo ele obteve o R² de 0,32, que é o último aqui no slide, e um MAI de 55 pontos na prova do Enem. Todos os modelos eles foram versionados e monitorados utilizando o MLflow, permitindo uma fácil comparação entre métricas e hiperparâmetros. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, as métricas e hiperparâmetros estavam todas registradas para reprodutibilidade. E eu fiz uma breve comparação dos resultados entre os dados reais e os resultados previstos, né? A árvore de decisão, que é o primeiro gráfico à esquerda, ela não era profunda o suficiente, então ela acabava gerando esses cortes. O gráfico do meio mostra um caso em que o LightGBM ele apresentava outliers, em que esses outliers zero eles pioravam as métricas. Após eu compreender e definir que eu posso remover esses outliers, eu cheguei ao modelo final, que reconhece bem a tendência geral, com um bom desempenho entre as notas 350 e 650, porém, ele subestima as notas altas e superestima as notas baixas. Então, eu optei por fazer uma análise dos resíduos, que mostrou uma distribuição normal e centrada em zero, indicando um baixo viés, o que é bom para os resultados. Bom, o modelo ele obteve dificuldades com notas muito baixas e notas muito altas, o que era esperado por haver poucos exemplos nessas faixas. Isso ficou muito evidente nessa análise final, onde eu dividi a base em 4 faixas. Observando, e dentro dessas faixas, observando qual era o percentual da amostra em cada uma delas e qual era o MAI em cada uma delas. E eu concluí que as faixas intermediárias elas têm mais dados para treino e, por isso, um erro menor, como a gente pode ver nessa tabela. Assim, a pergunta, o modelo está pronto para servir? Tem como resposta sim. Ele busca apenas sugerir uma nota para orientar os estudos, não sendo um modelo crítico. Além disso, 98,9% dos alunos estão nas faixas com menor erro. E nessas faixas, o MAI ficou até que bom, entre 46 e 69 pontos, o que é aceitável numa escala de 0 a 1000, que é a faixa de nota da prova. Ainda é possível melhorar ainda mais o modelo, testando novas técnicas, aplicando modelos por faixa ou equilibrando a base. Então, aí fica essa observação. Agora, entrando na parte de implantação, com o modelo aprovado, foram implementadas 2 formas de disponibilização. Uma API, utilizando o Fast API, que permite a integração com diferentes sistemas e oferece escalabilidade.
e uma interface web utilizando Streamlit. Ela é amigável para o usuário final e ideal para testes rápidos. A separação entre API, interface e modelo facilita a manutenção e o desenvolvimento futuro, permitindo a divisão entre equipes. No monitoramento do modelo, eu busquei usar a estratégia de sempre tentar detectar o data drift, o concept drift, além de acompanhar as métricas que foram definidas. Para isso, deve-se utilizar logs e comparações periódicas com a distribuição original. Agora, para monitorar a API, deve-se verificar a latência, disponibilidade, taxa de erro e volume de requisições, com o uso de logs, o middleware e alertas, por exemplo, na AWS. Bom, o modelo ele atingiu seu objetivo, que é ajudar o aluno e prever sua nota provável com base em seu perfil. Ele tem um bom desempenho, na maioria dos casos, e está pronto para ser consumido. Agora, a ideia é fazer uma demonstração prática do uso da API em uma chamada real, além da utilização da interface desenvolvida nesse projeto. E vamos lá. Iniciando agora aqui a parte da demonstração prática. Bom, eu começo aqui essa parte na página do projeto no GitHub. Aqui nessa página eu tenho uma breve descrição do projeto e como executar. Então aqui tenho todos os passos e todos os comandos que eu preciso usar, além de uma descrição do projeto, da estrutura, o objetivo. Bom, eu já baixei o projeto. Aqui eu já deixei no Visual Studio pronto o projeto para executar. Então, inicialmente, eu vou pegar o comando aqui de executar o servidor da API, do back-end. Vou colocar ele para executar. Enquanto ele carrega aqui no outro terminal, eu vou colocar o comando para inicializar o front-end. Bom, enquanto ele carrega, ele já abriu aqui o meu front. Eu vou voltar aqui na outra tela. Então, a gente tem aqui o Unicorn executando o back-end e Streamlit executando o front. Bom, o primeiro teste que eu vou fazer aqui é mostrar um uso prático da API, utilizando esse arquivo teste integrado, onde eu vou bater diretamente na API, como se fosse simulando usando um sistema, para retornar, obter a nota. Bom, aqui eu tenho a URL da API, onde eu passo nela qual que é o modelo que eu vou utilizar. Nesse caso, vou utilizar o LGBM. E aqui eu tenho todos os dados, um JSON, com o que a API espera, né? Com todos esses dados preenchidos no formato correto. Para o teste, é simplesmente executar um post nessa API, onde eu vou passar a informação desses dados, e a API vai me retornar qual que é a nota esperada para essas informações aqui preenchidas. Então, eu vou colocar aqui para executar esse script. Ele está carregando aqui embaixo. E pronto, a gente já pode ver aqui o resultado, que utilizando diretamente a API, ela retornou o código 200. E o modelo de LGBM espera que para esse aluno aqui, com esses dados, ele tire a nota 479 no Enem. Bom, agora, voltando aqui para a tela do front, que ele abriu na hora que eu executei, utilizando aqui o Streamlit. Aqui o uso é muito semelhante. Aqui basta simplesmente eu escolher qual modelo eu quero usar. Então, nesse caso, agora eu vou querer utilizar o modelo de árvore de decisão. E preencher os campos. Então, vou preencher alguns campos aqui como exemplo, como, por exemplo, possua presença de internet. Na minha casa, por exemplo, tem aspirador, tem TV por assinatura. Aqui eu posso preencher alguns campos nessas caixas de seleção, como, por exemplo, cor branca. O ensino aqui foi ensino regular mesmo. A escola, vou colocar, por exemplo, privada. E tem vários campos que podem ser preenchidos. Além disso, aqui eu tenho os campos numéricos, né? Que, por exemplo, quantidade de carros. Vou colocar aqui que, na verdade, é 1. Quantidade de máquinas de secar, por exemplo. Posso colocar 1. E, por fim, aqui eu tenho esse botão final, que é o botão de calcular previsão. Apertando aqui, ele vai acessar a API no back-end. E com esses dados que foram preenchidos aqui no front, a previsão é do aluno tirar 604 na prova do Enem. Bom, eu termino por aqui, agradeço pela audiência e espero que vocês tenham gostado do projeto. Muito obrigado.